Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Vossa Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, criou alguma expectativa ao vir aqui hoje debater o Estado da Nação e eu confesso que também tive essa expectativa. Expectativa que Vossa Excelência reconhecesse os graves problemas que Portugal e os portugueses atravessam. Expectativa que reconhecesse a incapacidade do Governo em governar e a realidade que está em demissões, casos, confusões e trapalhadas. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, este seu Governo tem uma marca, a marca do empobrecimento. E vou-lhe dar 3 exemplos simples. O primeiro é o estudo do professor Pita Barros, em que metade dos pensionistas não consegue comprar todos os medicamentos que precisam. O Governo não fez nada, mas o Partido Socialista chumbou uma medida do PSD sobre essa matéria. O segundo exemplo é o crédito à habitação. A prestação dos portugueses neste último ano e meio duplicou. O Governo pouco apoiou, mas o Partido Socialista chumbou todas as propostas do PSD sobre habitação. O terceiro exemplo é que os salários reais caíram 4% em 2022. O Governo apoiou muito pouco, mas o Partido Socialista chumbou as propostas do PSD para reduzir o IRS às famílias. E, Sr. Primeiro-Ministro, não diga que a culpa é apenas e só da guerra, da inflação e da conjuntura externa. Porque vou-lhe dar outro exemplo, que em 2022, segundo dados do Conselho de Finanças Públicas, o número de portugueses sem médico de família aumentou e as listas de espera cresceram. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, se com José Sócrates os portugueses conheceram a bancarrota socialista, com António Costa os portugueses sofrem o empobrecimento socialista. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, os portugueses que sofrem o empobrecimento pagam cada vez mais impostos. Quase não há ano da sua governação em que a carga fiscal não tenha subido. Em 22, o seu Governo cobrou mais 11 mil milhões de euros de impostos. A carga fiscal atingiu o recorde máximo de 36,4% do PIB. E este ano, até maio, em apenas 5 meses, a cobrança de impostos, o aumento da cobrança de impostos já ultrapassou as previsões para o ano inteiro. Os portugueses à míngua, com dificuldades a empobrecer e o Governo a encher os bolsos com o dinheiro dos impostos portugueses. É que o senhor faz um truque. Com as duas mãos tira impostos aos portugueses e depois com uma mão fechada, uma mão cerrada socialista, devolve um pouquinho. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, os portugueses que estão a empobrecer e que pagam cada vez mais impostos têm cada vez menos e piores serviços públicos. Essa é a marca também do seu empobrecimento, um colapso de muitos dos serviços do Estado. É que o senhor consegue este feito extraordinário. Governa há 8 anos, mas a saúde, a habitação, a educação, os transportes, a segurança, a justiça, até a defesa, estão hoje pior do que estavam em 2015. Empobrecimento, impostos máximos e serviços mínimos é o que o seu Governo oferece aos portugueses. Um Governo enredado em demissões, escândalos, contradições, casos e atrapalhadas, sem capacidade reformista, sem capacidade de governar e que usa a maioria absoluta apenas e só para se manter no poder. Porque o Partido Socialista não quer ser Governo, basta-lhes ser poder. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, os portugueses sabem que há uma alternativa e que podem acreditar num futuro melhor. O PS pode discordar, mas não pode dizer que o PSD não apresenta propostas, programas e medidas. Em setembro apresentámos um programa de emergência social. Antes do orçamento para 23, apresentámos as nossas prioridades, onde se incluía a prioridade essencial de reduzir o IRS. Reduzir o IRS através do IRS jovem, com uma taxa máxima de 15%, para os jovens até aos 35 anos, para reter e atrair talento, para impedir que os nossos jovens tenham que emigrar. Mas também uma redução das taxas de IRS para a classe média, para o 4º, 5º e 6º escalão, para aqueles portugueses que ganham entre 1.000 e 1.500 euros. Mas, Sr.
Primeiro-Ministro, os senhores podem discordar de tudo, mas não podem negar que o PSD tem feito contributos importantes para a melhoria da vida dos portugueses e para o desenvolvimento económico e social do país. Em janeiro apresentámos uma proposta de revisão constitucional. Em fevereiro apresentámos um pacote de habitação que, ao contrário das medidas do Governo que são anacrónicas e erradas, que já estão a agravar o problema da compra e arrendamento das casas. Apresentámos medidas para a educação, na colocação dos professores, na melhoria das condições das escolas, na recuperação das aprendizagens. Apresentámos um programa para a imigração e para a demografia. Apresentámos um programa para a saúde, não apenas para resolver os problemas da falta de médicos de família, das listas de espera e do problema da saúde mental, mas também para criar um serviço de saúde de excelência. Medidas e reformas estruturais, não apenas para recuperar o SNS do colapso em que os senhores o colocaram, mas para dar aos portugueses serviços de qualidade que precisam e merecem. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, deixo-lhe um repto. No Estado da Nação, abandone o estado de negação em que está. E para terminar, não posso deixar de falar da justiça, um dos problemas mais graves que o país atravessa. O PSD não pactua com a impunidade, mas não vacila na defesa dos princípios do Estado de Direito. E aquilo que aconteceu a semana passada foi muito grave. Uma inversão daquilo que devem ser os papéis entre a justiça e a política. Já aconteceu em muitos países com maus resultados. Várias pessoas de vários quadrantes políticos já se colocaram na primeira linha desse combate. Falta uma pessoa, que é Vossa Excelência, Sr. Primeiro-Ministro. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, e porque o meu tempo está a terminar, este é o debate do Estado da Nação, mas não o debate da nação que o Governo quer vender. É o debate da nação dos portugueses que passam dificuldades. E fica o rótulo do seu Governo. O rótulo do empobrecimento dos portugueses, do empobrecimento das instituições e do empobrecimento da nação. Muito obrigado.